Mateus capítulo 20. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, fala misericórdia. Todos acharam, amém. Vê aí do seu lado se tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem a palavra, se achegue a pessoa, fala, vamos dividir aqui o pão de hoje, amém? Hoje é bem mais fácil, né? A pessoa não pode falar, eu não tenho a Bíblia, eu não tenho condições, é só baixar no celular, né? Mas enfim, se tiver alguém, fique em paz, se achegue aí, vamos compartilhar da palavra de Deus. Mateus capítulo 20 e versículo também de número 20. Vamos ler. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Versículo 22. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Versículo 23. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se assentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Versículo 25. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na sua casa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor planejou e o Senhor, ó Pai, preparou tudo para que nós estivéssemos hoje aqui. O Senhor sabe das lutas que enfrentamos nessa semana. O Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades que nós temos. E o Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, pela sua forte mão. Te agradecemos por isso, ó Deus. Te pedimos que nesse momento, ó Pai, que a tua mensagem, a tua palavra será ministrada. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor encontre em nossos corações, ó Deus, uma terra fértil, onde a sua palavra, que é a boa semente, ela possa encontrar, ó Deus, um lugar propício, ó Deus, a crescimento. Traz o crescimento, ó Deus, que o Senhor possa colher frutos desse meu irmão, frutos bons frutos, e que em nome de Jesus, ó Pai, eu não venha atrapalhar a mensagem que o Senhor tem para passar para o seu povo, mas que pela sua graça, Deus, e pela sua misericórdia, o Senhor possa me usar nessa noite. Repreende, Senhor, todo laço maligno, todo plano de Satanás, ó Deus, toda distração, Deus, todo sono, toda preguiça, toda fadiga, ó Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pode tomar teu assento. Eu peço, tome cuidado com o Zap, tome cuidado com o Face, tome cuidado com o seu celular. Esse é um momento muito especial do culto. Não que os outros não eram, mas é um momento em que eu creio que Deus falará contigo. Amém? Você veio ouvir a voz de Deus mesmo? Glória a Deus. Como eu havia dito, o tema dessa mensagem é amor pela casa e pelas pessoas. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que não é possível desassociar o amor pela casa do amor pelas pessoas. Quando nós falamos de amar a casa, a série o nome da série é esse, Amor pela Casa, tema da primeira mensagem também, nós estamos falando sobre a obra de Deus, sobre a obra institucional. Nós falamos da obra que a Igreja Vivendo em Amor, ela coopera para o reino de Deus, amém? Então
Então, quando nós falamos de amor à casa, nós estamos falando de obra de Deus. Então, isso pode se reunir nos ministérios diversos. Então, o ministério da palavra, o ministério de aconselhamento, o ministério de intercessão, o ministério de louvor, tem ministério de coreografia, tem ministério de teatro, tem ministério para um bando de coisas. Então, quando nós falamos amor pela casa, estamos falando da obra de Deus. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de pessoas. Nenhuma surpresa aí, amém? Então, é impossível desassociar um do outro. É difícil, não. É impossível você falar somente de amor pela casa e falar, não tem nada a ver com amor pelas pessoas. Mas enfim, vamos ao nosso texto aqui. Eu preciso explicar algumas coisas para que a gente possa dar seguimento à mensagem. Então, o nosso texto no versículo 20 começa falando de uma mãe cujos filhos são filhos de Zebedeu. Não é interessante o fato que Mateus ele coloca, então, a mãe dos filhos de Zebedeu? Não seria mais fácil, então, a esposa do Zebedeu? Não seria mais fácil colocar assim do que falar uma apresentação tão longa? Mas não. Ou então uma mãe e seus 2 filhos se achegam até Jesus? Não. Então vamos entender os personagens dessa história. Essa mulher, possivelmente, quando nós analisamos as escrituras, nós estudamos ela, nós chegamos à conclusão, mesmo que o texto não seja tão óbvio, que essa mulher, ela era Salomé, era tia de Jesus. Então esses 2 filhos dela, os filhos de Zebedeu, eles eram possivelmente primos de Jesus. Quem era esse tal de Zebedeu? Porque você vai ver que o fato não está, o holofote não está na mãe, nem no Zebedeu, mas nos filhos, a gente vai chegar lá. Mas Zebedeu era um cara muito importante na época. Zebedeu era um empresário, diga comigo, um empresário, um empreendedor. Ele era dono de barcos de pesca. Onde nós vemos o nome de Zebedeu? Na chamada dos discípulos, porque Zebedeu era um cara influente na época. Se nós formos ler o Evangelho de João, eu acho que eu não cheguei a anotar aqui, mas quando Jesus ele é preso e é levado até a casa do sumo sacerdote, a palavra diz lá em João, eu esqueci o capítulo, me perdoe, mas que existia um dos discípulos que conhecia o sumo sacerdote, então aquilo facilitou a entrada desse discípulo, falado na terceira pessoa, porque era o próprio João, e a entrada de Pedro na casa do sumo sacerdote. É justamente quando acontece quando Pedro nega Jesus 3 vezes, você lembra disso? Exatamente por causa disso, João, que era filho de Zebedeu, e esse é o próximo passo, os filhos de Zebedeu eram Tiago, o maior, e João, os 2 eram discípulos de Jesus. Diga comigo, os 2 eram discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu e possivelmente filhos de Salomé. Voltando ao Evangelho de João, ele não se classifica, ele não fala de si mesmo como o profeta João. Ele sempre fala o profeta a quem Jesus mais amava. Ele sempre fala na terceira pessoa, então a gente pode tirar por isso por base e acreditar que pelo fato do seu pai ser influente, ele tinha um acesso mais fácil até a casa do sacerdote, porque todos conheciam Zebedeu. Ele era um grande empresário, era um Eike Batista da época. Misericórdia, né? Que o Eike Batista no final das contas não vingou muito, né? Mas enfim, esses são os personagens da nossa história. A mãe, Zebedeu, só para explicar o porquê colocam os filhos de Zebedeu. É óbvio também que nessa época as mulheres eram tidas por desprezo, então sempre era citado o nome do homem, o nome do patriarca da família, enfim. Então vamos continuar, e o pedido dela foi exatamente que os meus filhos, Senhor Jesus, eles possam estar num lugar de destaque, e que cada um deles, um se assente contigo na sua direita, e o outro se assente contigo à sua esquerda. Talvez você já ouviu essa história, mas eu quero pontuar algumas coisas, porque a gente sempre tasca o rei na mãe desses 2 filhos. A gente também vê essa história em Marcos 10:35. Marcos 10:35 fala o nome dos 2 filhos, Tiago e João, depois se quiser conferir. Mas a gente sempre tasca, o problema é a mãe, ela é uma pessoa do mal, sei lá, porque ela quer uma posição de honra para os filhos. Mas antes a gente precisa analisar que ela era uma mulher de fé, uma mulher que ouvia as palavras de Jesus, que seguia a Jesus e que cria nas palavras dele, porque no capítulo 19, se tiver fácil,
No capítulo 19, um capítulo antes, Jesus fala o seguinte, no versículo 28. Antes, os discípulos estão se questionando, falando: Senhor, a gente deixou tudo, a gente abriu mão de tudo, abrimos mãos dos nossos serviços, da nossa família para seguir o Senhor. O que nós ganhamos de recompensa? Então no versículo 28 do capítulo 19 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando isso para os discípulos. No versículo 29, vamos continuar aqui: e todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. No começo dessa historinhazinha, desse trechinho, no versículo 23, fala que Jesus falava aos discípulos. E é exatamente nos discípulos que surge essa dúvida: o que acontecerá conosco? Porque nós deixamos tudo, abrimos mão de tudo, renunciamos a tudo para seguir o chamado de Jesus. E o que nós receberemos? Possivelmente, para que essa mulher estivesse seguindo a Jesus, essa mãe, Zebedeu, possivelmente ele já tinha morrido. A palavra fala que viúvas seguiam a Jesus, e essas viúvas patrocinavam a obra de Cristo. Elas financiavam, elas procuravam refeição, preparavam a refeição, até para que Jesus ele se concentrasse apenas em proclamar as boas novas. Amém? Então possivelmente essa mulher era uma viúva. Zebedeu havia já morrido. Agora imagine o seguinte: nessa época as viúvas ficavam na margem da sociedade. Tanto que Tiago ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então imagine que essa mulher, ela tinha um marido que era bem sucedido e que bancava a casa. Tinha também 2 filhos que logicamente assumiriam os negócios do pai. Você entende isso? É lógico. Porém aquele homem morre. Só que os seus 2 filhos, ao invés de assumir os negócios do pai, eles ouvem o chamado de Jesus e começam a seguir a Jesus, deixando as redes, deixando os barcos e deixando possivelmente um negócio muito próspero. Talvez essa mulher e esses 2 discípulos, Tiago e João, eles podiam ter em mente isso: olha, eu não quero colocar na balança, mas a gente deixou as nossas coisas. Você percebe que o fato aqui não é que eles fizeram errado. Eles não estão questionando, fala assim: nossa, que erro que nós fizemos, largamos mão de tudo. Não, eles estão felizes em seguir a Jesus. Porém, eles procuram uma recompensa. Diga comigo, uma recompensa. Nossa criação, desde pequena, nossa criação aqui, vamos para nós aqui. A nossa criação desde pequeno, ela é baseada nesse esquema de recompensa. O mundo é assim. Então se o seu filho, ele fizer a lição de casa, tirar boas notas, no final do ano, ele ganha um presente de Natal. Não é verdade? Se talvez você for um bom empregado, você bater as metas, chegar cedo e tudo mais, você ganha uma bonificação. Às vezes ganha mais chicotada ainda, né? Trabalha mais. Enfim, mas sempre existe uma recompensa. Nós aprendemos assim, a nos relacionarmos com as pessoas através de recompensas. Você não é amigo de alguém que talvez não é seu amigo. Você deseja: nossa, eu estou muito afinzão de ser amigo daquela pessoa que me odeia. Não. Até nisso a gente espera recompensas. Se você ama uma pessoa, você espera o quê? Ser amado. Alguém aqui, quem é casado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, pelo amor de Deus, irmão. Está com o braço colado aí? Orar para descolar. O seu marido, a sua esposa, você ama ele e você espera que ele não te ame? Não, você espera que ele te ame, que ela te ame. É verdade ou não é verdade? É uma relação de recompensa. Existe sim relações de recompensa benéficas, outras algumas vezes não são tão boas. Mas nós somos acostumados assim. E esses homens talvez eles já tinham isso em mente. Não é algo atual, é algo que sempre aconteceu.
Nós ouvimos lá em Deuteronômio 28, se você ouvir os mandamentos de Deus e obedecê-los, então bendito você será, bendito, e vem as bem-aventuranças, e depois aparece, se você ouvir e não colocar em prática, e não obedecer, então maldito serás no campo, maldito. É uma relação de recompensas. Talvez esses homens, eles estavam pensando isso. Deixamos tudo, deixamos um negócio próspero, deixamos talvez uma vida boa para seguir a Cristo. E o mais louco, porque quando eles começam a seguir a Jesus, a chamada de Jesus nunca foi para ninguém: olha, siga-me que eu te farei um cara muito próspero. Nunca. Jesus nunca chamou ninguém para falar assim: siga-me que eu te darei uma BMW. Ele nunca falou: siga-me que eu te darei uma mansão maravilhosa com 15 quartos, suítes, 78 mordomos. Não sei porque 78, mas foi o número que me apareceu. Vai ter uma piscina olímpica. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, a chamada de Jesus a seus discípulos sempre foi: sigam-me. Olha, mas negue a si mesmo e tome a sua cruz. Sempre foi uma chamada de renúncia. Então eles renunciaram às suas coisas, renunciaram o mundo, renunciaram o seu trabalho para seguir a Jesus. Porém eles estão preocupados sim com uma recompensa. E talvez não é tão mal a recompensa que eles desejam, porque não é uma recompensa passageira, não é uma recompensa desse mundo. E é errado talvez nos assentarmos e julgarmos essa mãe e esses dois filhos por pedir um lugar de honra. Porque pensa comigo, já assistiu o filme medieval? Alguém assistiu o filme lá medieval? Só o Léo, alguém mais assistiu? Filme de rei, filme de cavaleiro. Como é o nome daquele? Coração Valente, né? Tem esses filmes que o cara pintou a cara de azul e saiu correndo que nem doido. Normalmente quando tem uma festa, um baile, agora é fluxo, né? Quando tem um fluxo, as pessoas estão lá festejando e comendo e dançando. Mas nesses filmes normalmente o rei, ele fica na sua cadeira, não, né? Pelo amor de Deus, fica no seu trono e fica num lugar sempre de destaque. Pode prestar atenção, sempre quando nesses filmes, quando está tendo alguma festa, alguma coisa assim no palácio, o rei, ele sempre está num lugar de destaque. Tanto que essa mulher, quando pede a Jesus no versículo de número 21, ele fala assim: olha, eu peço um favor, que os meus dois filhos estejam em um lugar de destaque, um à sua direita e um à sua esquerda. Essa mulher, talvez ela ouviu essa mensagem, ouviu que Jesus ia preparar 12 tronos para que os 12 discípulos julgassem as 12 tribos de Israel. Ela creu nessa palavra, ou talvez até os discípulos ouviram e conversaram com a sua mãe, mas eles desejaram estar nesse lugar de destaque. E é interessante porque quando nós vemos o martírio de Estevão em Atos capítulo 7, fala que quando Estevão estava para ser apedrejado, ele olha para o céu, ele vê o Filho do Homem, todo o seu resplendor, à direita do Pai. E ela pede para que um esteja à direita, a outra à esquerda. Agora pensa comigo, Deus está lá no céu, e à direita de Deus está quem? Jesus, o Filho do Homem. Quem está à esquerda de Jesus? O próprio Deus. E à direita não tem ninguém, a gente não sabe. Alguns teólogos já começam a fazer um mirabolância, falar que essa mulher queria que os seus filhos tomassem o lugar de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Ela mesma não sabia, e o próprio Jesus mais para frente fala: olha, somente o Pai sabe quem estará nesses lugares de honra. Mas aí que nós vemos algumas coisas desenrolarem. Versículo 22, acompanhe comigo. Depois ela pedir esse favor, Jesus, ele fala com ela assim, ele responde: olha, e ele já se direciona aos dois discípulos. Versículo 22 do capítulo 20: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Aqui eu faço um ponto. Jesus, ele nunca, diga comigo, nunca. Quando? Nunca. Ele nunca proibiu alguém de pedir honra ou glória. Por mais que a Bíblia nos advirta que aquele que é soberbo, aquele que deseja glória para si, traz ruína para si. Mas Jesus, ele nunca parou e falou: olha, você é um pecador, deve ser excomungado da igreja, jogado no inferno, porque você está pedindo glória, porque você está pedindo honra, porque você quer algo talvez maior do que você esteja vivendo. Jesus, ele sempre, quando alguém lhe pede
glória ou honra, sempre a oração por glória ou por honra é uma oração por sofrimento. Diga comigo, sempre uma oração por glória e por honra é uma oração por sofrimento. Quem quer sofrer aqui? Diga glória a Deus. Opa, toma cuidado aí, Alex. Sofrer, pelo amor de Deus. Mas sempre quando alguém chega até Jesus, o jovem rico, vamos pegar o exemplo dele e falar: Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para adquirir a vida eterna? Jesus fala: olha, você tem cumprido todos os mandamentos? Ele fala: sim, todos os mandamentos. Jesus recita alguns, ele: desde a minha mocidade eu tenho cumprido. Ele fala assim: tá bom, você quer a glória, mas existe o sofrimento, então vai, vende todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. E assim você vai ter a vida eterna. Você percebe que a oração pela glória, e às vezes a gente ora tanto por isso, às vezes a nossa oração é fervorosa enquanto é isso. Quem nunca orou assim: Senhor, me honra no meu serviço, Deus, eu não aguento mais ser pisado? Quem nunca orou assim? Deus, me honra ali, sei lá, eu quero só. É normal da gente querer isso. Ninguém veio ao mundo e deseja o sofrimento por livre e espontânea vontade. Porém, nunca vai existir uma grande vitória se não houver uma grande guerra. Você entende isso? Por mais que seja doloroso, por mais que seja doído saber disso, e por mais que na nossa cabeça isso não entre, nunca existe uma grande vitória sem uma grande guerra, é lógico. Nenhum lutador de boxe, de MMA, de UFC chega lá no octágono, no ringue, um cumprimenta o outro, aí vem o juiz e falou: ah, não, esse aqui ganhou. Não, tem que haver a luta. Você entende isso? Então sempre quando nós pedimos honra, toma cuidado com as suas orações. É por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, porque nós deixamos de levar em conta muitas coisas, com o foco sempre em nós, com os holofotes sempre em nós. E isso é verdade. Olha só, eu estou olhando para vocês, mas quando eu coiso o olho assim um pouquinho para cima, eu não olho mais ninguém, tá? Parece que todo mundo é um bando de anjos, só vejo luzes. Quando a gente quer que os holofotes, que as luzes desse mundo sempre brilhem sobre nós, ficamos cegos para as coisas de Deus. Isso traz ruína para nós. O sofrimento ele sempre vai existir para o ser humano, porque tem um grande pensador chamado Fyodor Dostoiévski. Se você falar isso 3 vezes, você é batizado. A Igreja Católica ensina assim: se falar 3 vezes uma palavra difícil, enfim, segue o rumo. Ele fala o seguinte: Fyodor Dostoiévski diz que no homem existe um espaço do tamanho de Deus. Bonita frase, não é verdade? E é uma verdade, porque vamos tentar dimensionar o tamanho de Deus, isso é impossível, mas vamos lá. Deus, Ele é maior que essa igreja? Sim ou não? Claro que sim. Deus, Ele é maior que o Vila Aurora? Sim ou não? Que o Mandaqui? Que a cidade de São Paulo, que é grande demais, Ele é maior? E o estado de São Paulo é um dos maiores estados do mundo, é ou não é? E do território brasileiro, do país Brasil, ele é maior que o Brasil? Vamos tentar dimensionar, Deus. Que o continente americano, que o planeta Terra. A palavra fala que a Terra, o globo terrestre, é o descanso dos pés de Deus. Imagina o tamanho de Deus. Mas nós também sabemos que todo o universo está nas mãos de Deus, não é verdade? Tudo acontece, tudo deixa de acontecer segundo o controle que Ele tem nas mãos de tudo. Amém ou não amém? Os astrólogos, os estudiosos dos planetas e dos universos, eu não sei como, esqueci o nome, é astrólogo mesmo, né? É que eu confundo com astronomia e astrologia. Mas eles não sabem o tamanho do universo, eles falam que não tem fim. É difícil de medir o universo. Alguns dizem que o universo está em constante crescimento, está em dilatação, está crescendo sempre. Mas enfim, tirando o Discovery Channel, vamos voltar para a palavra. Imagine que esse universo que nós não sabemos o tamanho está nas mãos de Deus, não é verdade? Ou seja, é um Deus que nós não conseguimos mensurar. É um Deus que nós não conseguimos falar: olha, Ele mede 2,10 por 3,20. Não, a gente não consegue.
Agora imagine que esse Deus imenso, que nós não conseguimos entender ou chegar numa conclusão de tamanho, é exatamente esse espaço que existe dentro de nós. É o espaço que somente Deus pode preencher. Você consegue imaginar isso? O meu filho tem 1 ano e meio, ele tem aqueles brinquedinhos, que é tipo, tem um quadradinho, você tem que colocar um quadradinho no quadradinho. Já viu esses brinquedinhos? Aí tem o retângulozinho, você tem que colocar o retângulozinho, o triângulo no triângulo. Só que se tiver o quadrado, e você tentar colocar o triângulo no quadrado, dá certo ou não dá certo? Não dá certo. Às vezes ele tenta. De vez em quando eu acho que ele vai conseguir, porque ele dá umas porradas assim, ó. Fala, meu Deus do céu, calma, menino. Às vezes ele limpa a bateria aqui, ele bate mais forte que eu na bateria. 1 ano e meio. Daqui a pouco a gente vai ter uma bateria de ferro para ele. Mas não dá. O buraco ali, o espaço vago só se preenche com quadradinho, 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 retângulo com retângulo, círculo com círculo. Agora, por que nós que temos um espaço que tem o tamanho de Deus, o tamanho exato de Deus, por que nós queremos colocar nesse espaço vago coisas que não têm o tamanho de Deus? É aí que nós sofremos. Porque é quando nós nos apegamos às coisas passageiras desse mundo. Porque quando você consegue ser preenchido, isso traz um sentimento de satisfação, não é verdade? Quando você se sente completo, quando você está procurando o amor da sua vida, a pessoa amada, e você encontra, você se sente completo, não é verdade? Minha esposa, ela está nem vendo, ela está cuidando do Felipe. Mas você se sente completo, é um sentimento de satisfação. Porque você encontrou, como dizem por aí, como diria o Fábio Júnior, a sua alma gêmea, carne e unha, bate coração, as metades da laranja. 2 amantes, 2 irmãos. Você encontrou a pessoa que te completa. Você se satisfaz. Então, ó o Felipe ali. Vai pra lá, cara, antes que você desligue a mesa de som. É meu filho. Ele tá vindo pra cá assim, ó. Vai, ó. Ô varão, cuidado aí, varão. Vai tirar a atenção do culto, varão. Volta a atenção para mim, deixa o Felipe para lá. Um sentimento de satisfação se dá quando nós deixamos que o espaço que é de Deus seja preenchido com as coisas de Deus. Sofremos porque a gente sempre quer que esse espaço, que só pode ser preenchido por Deus, seja preenchido com as coisas desse mundo. Existe um livro maravilhoso do John Piper, pastor John Piper, chamado Dinheiro, Sexo e Poder, Vivendo à Luz da Palavra de Deus. É um livro maravilhoso. Se você puder comprar, compre. E ele fala exatamente sobre isso, sobre ter a satisfação em Deus, não em coisas passageiras. Talvez esses discípulos, eles queriam essa glória, esse momento de destaque, mas nunca preenche o homem. Já percebeu? Você está antenado com o que acontece às vezes em Brasília? Não precisa estar tão antenado. Mas por que que... Não sei se você já parou para pensar, mas eu já parei para pensar. Por que que um deputado, um político, ele rouba, mas ele não rouba R$100? Já viu algum político que roubou R$100? Na capa da Folha de São Paulo, tal político rouba R$200. Não. Ele não rouba R$1.000, 10, 20, 30, 40, está nos 500, daqui a pouco está no 1 milhão. Já percebeu? Por que que ele não se contenta? O salário deles é exorbitante, claro. Mas por que que esses homens, talvez eles não se contentam, sei lá, a gente querendo, não estamos fazendo apologia a roubo, pelo amor de Deus, mas se contenta só com 500 mil? Poxa, a vida com 10 mil, eu não sei quase que eu faria com a minha vida, tem muita coisa que eu já colocaria em dia. Imagine com 1 milhão. Sabe o que você faria com R$1 milhão? Puf, na sua conta. Você sabe o que você faria? Eu comprar uma casa para minha mãe, uma para meu pai, uma para mim, uma para não sei quem, outra, né? A gente pensa isso, né? É igual teve o cara que ganhou a Mega Sena, o jeito estava falando que comprou quantos Unos? Uma quincalhada de Uno. Aquele carro, sabe? Quadradinho. Não sei para quê, eu acho que é cada dia da semana, né? Para não ter rodízio. Mas a gente milhões, já pergunta, meu Deus, é muito dinheiro, eu vou sair distribuindo. Tem gente que fala, não, eu vou aplicar no Tesouro Selic, eu vou investir em ações. Irmão, você está muito à nossa frente então. Mas não se contenta, aí rouba 1 milhão,
Aí tem a oportunidade, eu roubei um, ninguém falou nada, né? Porque eu acho que eles pensam assim, ninguém falou nada, rouba 5, daqui a pouco está na casa dos bilhões, e me fala, o que uma pessoa consegue fazer com tanto dinheiro assim? E parece que não tem fim, porque se tiver mais oportunidade de roubar, rouba, não é verdade? A gente fala de dinheiro, a gente fala de sexo. Já percebeu que o casal casa feliz da vida, o cara tem uma família maravilhosa, uma esposa linda, filhos maravilhosos, o emprego dos sonhos, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, mas parece que o amor acabou e ele começa a se relacionar com outras mulheres. Já viu esse povo que começa a atrair a esposa, e daqui a pouco ele traz a esposa com a secretária, daqui a pouco com a empregada, e daqui a pouco traz a esposa com não sei quem, daqui a pouco está bancando a prostituição, traindo com prostitutas, aí o cara daqui a pouco fala, olha, não tem mais graça, aí o cara entra para o homossexualismo. Percebe que às vezes é um lamaçal que puxa a pessoa para o fundo do poço, e quando está no fundo do poço, alguém grita lá de cima, opa, lá de cima não, o poço é lá embaixo, né? Olha! Tem mais fundo ainda para você descer. É pessoa que não se contenta, porque o sexo fora da satisfação em Deus, o dinheiro fora da satisfação em Deus, gera insatisfação na gente e causa sofrimento também em nós, porque você nunca vai estar satisfeito. O poder, você não vê que a pessoa, não é interessante dessas últimas eleições, o cara tem um grupo de empresa, o cara é multimilionário, é empresário, bem sucedido no ramo, aí ele entra para a política, cara, você já era rico, você era bem conhecido, bem quisto, você ainda quer entrar para a política, não, porque eu não quero só ser dono da minha empresa, eu não quero somente ser dono do grupo, eu quero ser dono do Estado, eu quero ser dono do Brasil. O poder também. Quando não concentramos isso em Deus, a nossa satisfação nunca será completa. Talvez esses 2 discípulos, não seja o caso deles, porque eles não estavam almejando coisas terrenas, amém? Eles estavam almejando um lugar de honra e de destaque no reino por vir, quando Jesus, assentado no seu trono glorioso, ele preparou os 12 e falou assim, olha, vamos só remanejar aqui, eu coloco você aqui, coloco você aqui. Não era algo passageiro, eles estavam almejando por algo eterno. Diga comigo, não era algo passageiro, era algo eterno. Mas mesmo assim Jesus repreende eles e fala, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Esses homens, eles queriam sim a glória e queriam se assentar com Jesus em seu trono. Mas se a gente for fazer um estudo de escatologia, que não vai ser o caso hoje, porque a gente não vai ter tempo, mas quem sabe uma série futura, se você for só folhear um pouco e talvez não entrar em tantos assuntos difíceis e polêmicos, você percebe que todas as pessoas, diga comigo, todas as pessoas que estão na glória e que possuem coroa, foram pessoas que passaram pela terra, sofreram na terra, morreram por amor ao Evangelho e receberam uma coroa como recompensa no céu. E é maravilhoso porque a gente vê em Apocalipse que cena maravilhosa será quando a gente estiver nesse dia. Que mesmo depois de sofrer, mesmo depois de tudo que a gente enfrentar, a gente receber a coroa, a gente vai olhar para o Cordeiro e vai fazer assim, olha, tudo que eu recebi, a minha recompensa não se compara à beleza de poder ver o Senhor. A gente coloca a coroa no chão e adora Jesus. Não vai ser maravilhoso isso? Arrepiou tudo, meu Deus do céu, arrepiou tudo. Mas enfim, esses homens, eles talvez não queriam algo passageiro, queriam algo eterno, mas Jesus adverte eles, olha, vai ter um cálice que vocês vão ter que beber. Sempre quando a Bíblia fala de cálice, é algo que a pessoa vai ter que enfrentar, ou então vai ter que suportar por inteiro. Jesus no Getsemane, você lembra a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, porém, não mais, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Esse cálice é o mesmo cálice que Jesus bebeu, claro, não na mesma intensidade, na mesma grandiosidade. O cálice de Jesus serviu para trazer a salvação para nós, mas esses homens, eles sofreriam por amor ao Evangelho. Tanto que Tiago, ele é o primeiro apóstolo, ele é o primeiro discípulo a morrer. Nós vemos em Atos que quando Herodes prende alguns, é justamente Tiago que morre a fio de espada. E João, que era o irmão dele, que estava pedindo um trono, é interessante porque ele já é o último a morrer.
ele é aquele que é exilado na ilha de Patmos e que tem as revelações do Apocalipse. Por mais que às vezes exista alguns teólogos que brigam com isso, se foi João, se não foi João. A história da igreja, a tradição da igreja diz que foi o evangelista João. Então é interessante porque eles acabam bebendo desse cálice, o sofrimento. E aí sim eles vão ter um trono na glória, não se sabe aonde, nem Jesus sabia. Ele fala, Deus o sabe. Mas enfim, Alex, que tudo isso tem a ver com o tema de hoje, amor pela casa, amor pela obra e amor pelas pessoas. Vamos continuar e vamos ler novamente no versículo de número 24, quando os outros 10 discípulos, versículo 24, capítulo 20 de Mateus, quando os outros 10 discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. A lógica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa lógica. Porque se você almeja estar numa posição de destaque na sua empresa, você tem que trabalhar muito, não é verdade? Talvez, se for olhar pela ótica do mundo, tudo bem você dar uma rasteira em alguém, puxar o tapete de alguém, difamar alguém para tomar o lugar dele. É o que o mundo diz aí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas Jesus fala, olha, é diferente. Porque se você quer ser o primeiro, então você vai ser o último. Se você quer estar numa posição de status e de destaque, então que você seja o servo. A lógica do reino é totalmente diferente. No capítulo 18 e no capítulo 19, Jesus fala sobre as crianças. No 18 ele fala assim, olha, alguém aqui quer ser o maior no reino de Deus? Então seja como essa criança. Logo no versículo 1. E no capítulo 19, quando as crianças estão querendo se achegar a Jesus, os discípulos barram e Jesus fala, não, deixai vir as minhas crianças, porque delas são o reino de Deus. As crianças, elas simbolizam a humildade, a pureza. A pureza e a humildade que, por causa do nosso dia a dia, nos é roubada. Já percebeu quando alguém é um pouco inocente, todo mundo faz chacota com ele, você é inocente demais. Já percebeu? Não acontece isso? Você não fala, você fala, eu falo. Tem os macetes da vida que esse daí não aprendeu ainda. Ô varão, aí sim, obrigado. Tô quase num deserto aqui. Deus enviou a água, tá vendo? Estava procurando uma rocha para bater, para ver se sai água. Essa piadinha bíblica, se você está antenado, você pegou. Senão, não vai ler a Bíblia. Mas enfim, a ótica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. Ele fala que é ser o primeiro, então você vai ser o último. E não entra na nossa mente. Lembra que eu falei, quando nós amamos a casa, nós estamos amando a obra. E quando nós amamos a obra, nós amamos pessoas. Você percebeu que a gente mudou muita coisa nessa igreja, pelo menos esteticamente, né? Só esse amarelão já chama uma atenção danada. A gente mudou logo, mudou as redes sociais, e a gente tem trabalhado para mudar muitas coisas nos bastidores. E esse é um tempo em que Deus ele falou ao coração do pastor Danilo, e é necessária essa série, Amor pela Casa, para que todos possam entender, e que nós possamos ter um coração sincero e aberto, para que nós possamos servir também. A gente se acostuma com... A gente quer o muito de Deus fazendo pouco, né? Aí nessas horas a lógica de Deus faz todo sentido. Peraí, ao contrário, então eu vou fazer pouco para Deus me dar um muito. É claro que nós não fizemos nada para que Ele nos dê tudo, né? A vida de Cristo Jesus na cruz foi o ápice, a melhor coisa que nós poderíamos receber. Mas a gente se acostuma com a comodidade. A comodidade é isso, é o costume. A gente se acostuma a vir todos os domingos, sentar nesses banquinhos, ouvir alguém derramar a sabedoria da palavra de Deus sobre nós. É igual o Anderson, ele ministrou na hora da oração. A gente se acostuma a ter experiências com Deus quando alguém coloca a mão na nossa cabeça. A gente se acostuma a ter um relacionamento com Deus condicionado à música que toca.
O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Se você precisa ouvir, esse é o som do carpinteiro, se você precisa ouvir essa música, talvez ativou e entra no mistério já. Peraí, tem algo de errado com o seu cristianismo, porque não é a música que liga você a Deus, é Jesus. Se você precisa do pastor Danilo com o topete dele aqui em cima falando, para você poder sentir a presença de Deus, tem algo de errado com você. Porque o que nos liga a Deus não é o pastor Danilo, por mais que ele é um homem muito usado por Deus, mas é Jesus Cristo que nos liga a Deus. A gente coloca tantos mediadores entre nós e Deus e achamos que vai dar certo. Porque o perigo de às vezes fazer a obra de Deus, e quando eu digo fazer a obra, está fazendo louvor, está fazendo intercessão, pregando nas ruas, evangelizando, está na recepção, sei lá, fazer a obra de Deus nessa terra, às vezes o perigo é autojustificação. Quando a gente acha que somos merecedores de receber as bênçãos de Deus por aquilo que nós fazemos. Amar a obra de Deus sempre esteve relacionada a trabalho. Diga comigo, amar a obra de Deus sempre esteve relacionado a trabalho. A gente vê os apóstolos, nós vemos os homens de Deus aqui a partir de Atos dos Apóstolos, trabalhando e correndo atrás. O próprio apóstolo Paulo fala que ele se fadigava, ele se desgastava por amor às igrejas. E a gente ouve isso e fala, muito bacana, ainda bem que foi com ele, não foi comigo. O chamado de Deus, olha, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ecoa por essas paredes, ecoa pelas paredes das igrejas brasileiras, e não encontra gente que fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos acostumados a sentar no nosso banco, ouvir a palavra, ouvir uma oração. Às vezes as coisas estão difíceis, deixa eu pedir uma oração no final do culto, que vai melhorar. Jesus, no capítulo de número 9, abra comigo rapidinho, Mateus capítulo 9. Volta aí, a gente já está terminando já. É igual o Anderson falando, não se apresse em sair da casa de Deus. Meu Deus. Capítulo 9, versículo 35 de Mateus. Fala assim, ó. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Olha que maravilhoso, olha isso, Jesus, ó. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Olha só a visão de Cristo Jesus. Ele desce da sua glória, nasce no ventre de uma virgem, ele cresce, ele aprende todos os rudimentos do judaísmo, ele é um judeu fiel. Ele começa a pregoar, ele é batizado, ele começa a pregoar, fazer milagres. Era um homem poderoso, porque era o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele olha para as multidões e tem compaixão delas. Uma das coisas que a gente pode pontuar aqui é a nossa falta de compaixão. A gente consegue assistir um telejornal, comendo pipoca, e sorrindo, e mandando zap. Não é doentio, me perdoa, isso é doentio. Eu fico, meu Deus do céu, o que eu faço? Dá vontade, eu estava falando para a Lu ali atrás, dá vontade de pegar meu celular e arrebentar ele, mas eu tenho que fazer as coisas da mídia da igreja, então não posso. Mas morreu aquele cantor Gabriel Diniz, né? O Júlio é o meu HD externo, eu sempre pergunto as coisas para ele. Mas Gabriel Diniz, né? O nome dela é Jennifer, misericórdia. Vai ficar com essa música na cabeça a semana toda. Morreu ele. E um bando de gente compartilhando as fotos dos corpos. Não é doentio? A gente consegue ainda compartilhar ainda. Curtir. Nossa, deixa eu mandar pro fulano que, nossa, ele tem que ver. Olha só, ele perdeu o braço. É uma geração de cristãos que não tem compaixão pelo próximo. É por isso que a palavra é tão difícil de entrar na nossa mente, e é tão difícil de nós exercermos aquilo que Cristo nos pede, porque a gente não tem compaixão pelo outro.
É muito bacana se alguém teve compaixão por você e foi até a sua casa ou te trombou no meio da rua e pregou a palavra de Deus e falou: olha, dê um basta no seu sofrimento, eu conheço Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Alguém teve compaixão por você, glória a Deus por essa vida. Mas é difícil você ter compaixão de outra pessoa e para alguém na rua e falar a mesma coisa que você ouviu há alguns anos. Jesus, ele continua no capítulo 9, versículo de número 37. Depois de ter compaixão da multidão que estava desgarrada e perdida, ele diz o seguinte aos seus discípulos: a colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Lembra quem estava na noite da visão aqui? Quem estava na noite da visão? Levanta a mão aí. Colou a mão? Tá. Numa das perguntas que a gente fez para o pastor Danilo, a gente falou assim: pastor, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve na Vivendo em Amor? Ele falou assim: minha maior dificuldade sempre foi e sempre tem sido uma equipe, pessoas que auxiliem, que ajudem. E é uma realidade. Você percebeu que hoje só fez eu e o Júlio no louvor? Não somente no louvor, mas o Anderson estava falando, pior que hoje tudo calhou para esse momento. O Anderson estava falando comigo aqui antes de começar o culto. Ele falou: Varão, e aí, o que você vai fazer? Eu falei: mano, eu vou fazer o louvor, eu vou ter que fazer também a oferta e eu vou ter que fazer também a pregação. Depois eu vou orar. Ele: não, de boa, também eu vou fazer a oração, depois tem que fazer não sei o que, tem que interceder, tem que tirar foto. Essa série serve para abrir os seus olhos, porque tem muita gente que tem potencial e está sentado nesse banco. Às vezes a pessoa que está do seu lado é um rouxinol cantando, é uma mulher usada por Deus, um homem usado por Deus, e está sentadinho aí, que é muito mais confortável, né? Do que estar de pé, que nem o Anderson, que nem a Duda, que nem o Léo ali atrás, que nem o Carlão aqui na câmera. Não é verdade? Ficar sentadinho aqui, ai, só para dificultar a vida do Carlos, que ele vai ter que baixar a câmera, depois eu vou ter que levantar de novo. Não é muito mais confortável ficar sentado? As pernas não dói, as costas estão aqui, reclinadas na cadeira. Vou levantar, Carlos, se prepara aí. Ai. Pegar o Felipe não tem ajudado as minhas costas. É mais confortável, e a gente acaba ficando feliz. Eu venho no domingo, no outro domingo eu não venho. Porque são dois pontos que eu quero falar só para encerrar. Amar a casa de Deus e amar as pessoas exige de nós duas coisas. Diga comigo, duas coisas. A primeira, humildade. Diga humildade. E a segunda, diga compromisso. Humildade e compromisso. Talvez a gente vai resumir, pode ter muitas outras, mas as principais: humildade e compromisso. Humildade não tem nada a ver com aparência, porque talvez você possa conhecer alguém que aparentemente é uma pessoa muito humilde. Nossa, ele sorri para todo mundo, final do culto ele cumprimenta todo mundo, e o cara deve ser um dragão com a sua esposa em casa. Humildade não tem nada a ver com aparência, mas humildade é um requisito para fazer a obra de Deus, porque a humildade coloca você numa posição de que a minha vida, ela é muito valiosa para Deus, mas ela não deve ser tão valiosa para mim quanto a vida do meu irmão. Eu estou lendo um livro do pastor David Murray, que chama Reset. Ele fala de comunhão, de estar junto. Ele fala que um soldado de uma equipe especializada do exército americano, da marinha, eu esqueci o nome. Eles são os especiais, assim, é tipo um bando de Rambo, Chuck Norris, sabe? Essa galera. E ele falou assim, ele chegou a esse rapaz que era da igreja dele, ele era o dono, o líder dessa equipe, falou assim: olha, a gente sabe pelas entrevistas que o seu pelotão é muito unido. Já teve questões de guerra que um morreu pelo outro, e o slogan deles é assim: se 100% vão à guerra, 100% tem que voltar da guerra, ou 100% não volta da guerra, porque o 100% morre lá também junto. É se vai 10, tem que voltar 10, porque senão volta 0. Eles são prontos a entregarem a vida pelos amigos. E esse pastor falou: olha, como funciona isso?
Como vocês conseguem pensar assim? Ele fala, olha, a gente é treinado e a gente aprende que no campo da batalha, e em Efésios também, nos fala o seguinte, que as armaduras de Deus são sempre armaduras que protegem a frente. Vê lá, é a couraça da justiça, é o capacete da salvação. E as costas, elas ficam ali, é perigoso. Você está na batalha, você virou as costas, tomou uma espadada, já era. E ele fala, sabe por que acontece? Porque a gente sabe que o que está à frente sempre deve ter alguém cobrindo aqui atrás. Então sempre está um cobrindo o outro. Já viu aqueles filmes que o cara corre assim? Preciso de como é que fala? Preciso de alguém ali para me cobrir. Aí a pessoa vai, abre a porta, joga granada. Eu gosto muito de filme de guerra, né? E isso gera, dentro desses integrantes desse esquadrão, um amor, não seria um amor, mas seria um compartilhar da mesma batalha, ter o mesmo propósito. Então eles falam, olha, se for 10, tem que voltar 10, porque senão fica os 10 lá, morto. Se é para um morrer, vamos morrer todo mundo. Não é que um vai suicidar, mas vamos entrar na batalha, porque se 10 foi 10, tem que voltar. A gente não tem essa compaixão com os nossos irmãos. Às vezes a gente está vendo o pastor se matando aqui. Nem do pastor a gente tem compaixão. O cara que Deus usa para falar conosco. Às vezes eu vejo o pastor Daniel, está parecendo um zumbi assim, ó. Aí ele melhora quando traz café para ele, né? Aí dá uma melhoradinha. Mas a realidade é que são poucos os ceifeiros. E as pessoas já não têm mais essa humildade de servir, de largar a mão, de ter o próximo como alguém valioso. Porque quando a gente faz o louvor aqui, a gente não faz para aparecer. Quando alguém está intercedendo aqui nas paredes, não está aqui para aparecer. Quando alguém prega, a gente não está aqui para brilhar, não. Brilha a minha luz sobre a igreja, não. A gente faz por amor às almas, por amor às pessoas. É claro que nesse meio, como a palavra diz, existe o joio, as pessoas que fazem por glória própria, existe. Mas quem conhece é Deus. E outra coisa, o compromisso. Nos nossos tempos, nós assumimos compromissos com tudo. Se alguém te chamar, você está falando assim, ai meu Deus do céu, não está acabando esse culto. Quando vai acabar o culto? Mas você ouve um. Aí alguém mandou mensagem para você, bora pro Mac depois da igreja? Aí você vai. Mas você não estava querendo correr para casa para dormir, que você vai trabalhar amanhã? Não é verdade? Ah, eu estou muito exausto. Mas se fosse sair daqui, vamos, eu pago para todo mundo. Todo mundo ia, de boa, bora, é de graça ainda. A gente assume compromissos com tudo, com emprego, com casa, com um bando de coisa. Não que a gente vai colocar uma lista, um ranking, o que é mais prioridade ou não. Mas quando se trata da obra de Deus, da obra pelas pessoas a quem nós devemos amar, é sempre segundo plano. Tanto faz eu ir para a igreja, é um domingo só, vou ficar em casa. Vou descansar. É igual a Sueli falou, descansa a gente só vai ter na glória mesmo. Porque ali não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais luta. A gente vai ter só Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Que maravilhoso. Essa série exatamente ela funciona para que você entenda o coração de Jesus quando ele fala da obra dele. E para encerrar no capítulo 20, volta lá, a gente vai encerrar já. Capítulo 20, versículo 28. Existe o tapa na nossa cara. Porque diz o seguinte, capítulo 20, 28 de Mateus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante como a gente quer se colocar no lugar de Jesus, ser poderoso. Isso é muito bacana, falar assim, sejam curados, e todo mundo era curado. É maravilhoso, é que nem Jesus. Mas quando entra nesses detalhes aqui, é difícil a gente falar, quero ser que nem Jesus. Eu quero gastar minha vida por amor a outros. É um tema muito chato, talvez, a gente ouvir na igreja. Não é verdade? Amar outra pessoa, às vezes eu não tenho tempo nem para mim. Pensar no bem do outro, talvez eu não tenha tempo nem para mim, para pensar no meu bem.
Tenho emprego, tenho casa, tenho família, tenho as contas do mês. Não tenho tempo para outra pessoa. Mas a alma do Evangelho é servir. Se você acha que o Evangelho é um lugar para você galgar posições elevadas na sua vida, status no seu dia a dia, não é o Evangelho que você está vivendo. E não é o Evangelho que você está ouvindo. Se você foi alcançado um dia por humildade e por compaixão aos outros, você deve também alcançar outras pessoas, ser canal de bênção. Não é bacana? Nossa, teve um dia que eu ouvi o louvor, Deus tocou no meu coração. Já pensou? Você pode ser usado um dia no louvor para tocar outros corações. Olha, teve um dia que eu estava na oração aqui, veio alguém me deu um abraço tão gostoso. Nossa, e toda a paz assim eu senti, parece que foi Deus que veio e me abraçou. Já pensou que pode ser você? A pessoa também usada por Deus para abraçar outra pessoa aflita. Abra o seu coração, permita ser usado. Se coloque de pé no seu lugar.